Tudo bem, pessoal? Vamos continuar então os nossos vídeos sobre a arte egípcia. Não esqueçam de pegar o papel e a caneta para fazer o mapa mental, ok? Então, na última aula, nós falamos sobre o período pré-dinástico e período dinástico. Agora, nós vamos falar sobre arte para os mortos. Então, aqui eu peguei uma parte da apostila de vocês, grifei o que é importante. Então, aproveita a tela e grifa aí na sua apostila para você poder montar o mapa, ok? Então, Egito, uma arte para os mortos. Então, grande parte da arte egípcia se encontra nas tumbas, porque esse povo dava muita importância à continuação da vida após a morte, tendo em vista a eternidade. As cenas figurativas recriavam situações da vida cotidiana terrena, para que os mortos pudessem lembrar delas. Havia cenas da colheita, de caçada a animais, da pesca, do acasalamento de pássaros e ainda paisagens que representavam a vida do proprietário da tumba, muitas delas o exaltando. Então, normalmente essas tumbas, elas elas eram encontradas, né? Elas eram realizadas, desculpa, para contar a história do proprietário. Nem sempre é sobre o faraó, tá? Porque o faraó ele era enterrado nas pirâmides. Ele, suas mulheres, seus filhos, como Ramses, que teve mais de 100 filhos, né? Então, essas tumbas, essas outras tumbas, elas poderiam ser, por exemplo, de alguém da elite, de alguém que fizesse parte da religiosidade, como sacerdotes, tá? Então, e que era alguém que também precisava ter a sua história contada. Então, as cenas recriavam situações da vida cotidiana do dono da tumba, ok? E a grande maioria das vezes essa história era exaltada, tá? Nas cenas em que o soberano aparece dentro dessas tumbas, né, as representações na parede, onde tem a presença do faraó, esse representante, que é o faraó, ele é colocado em um tamanho maior do que as pessoas à sua volta, ok? A proporção era, portanto, um fator fundamental. Quanto mais importante fosse alguém na ordem social, da hierarquia lá do Egito, maior é a sua estatura. E o grau mais alto dentro dessa hierarquia é o faraó, ok? Membros da elite e os donos das tumbas eram retratados em tamanhos menor que o faraó, ao passo que escravos e servos, bem como animadores da corte, árvores e detalhes arquitetônicos eram bem menores, ok? Então, mesmo a tumba sendo do dono, quando ele representa o soberano sempre é maior do que ele, ok? Os animais tinham uma forte simbologia também na arte egípcia. O falcão, como eu já disse para vocês, é a personificação do soberano, do faraó, porque o faraó é a encarnação do deus Horus, ok? Os objetos, por sua vez, eram representados conforme os artistas o entendiam. Então, não tinha muito detalhes evidenciados, tá? Era da maneira que ele via ou que eles eram vistos, tá? Então, outra coisa importante aí, ó, os artistas egípcios não estavam preocupados em reproduzir o mundo tal qual o viam, não criavam cópias da realidade. E isso não era feito porque eles não dominavam as técnicas. Eles até as dominavam, ok? Algumas das técnicas. Mas eles tinham um padrão, uma forma, tá? Uma lei de desenho, tá? A representação era o simples fato é, do jeito que ele queria mostrar, do jeito que ele queria, que ele considerava importante, ok? Para começar, adotaram um sistema de pintura que tinha apenas duas dimensões. Então não tinha mais a profundidade, era somente a altura e a largura. Por isso que quando nós olhamos uma imagem egípcia, parece que ela está grudada na frente, no primeiro plano, que ela está prostrada no primeiro plano. Não tem nada de fundo, não tem uma profundidade, tá? As imagens eram construídas de acordo com a convenção estabelecida, a fim de transmitir a informação
desejada para o observador. Então aí a gente tem alguns exemplos. Essa imagem que nós temos aí, as duas imagens, né, são afrescos realizados em tumbas. Então vamos começar entendendo a posição da arte egípcia. Então essa arte, esse desenho, esse tipo de pintura, ele é chamado de lei da frontalidade. Então, se a gente observar os círculos, tá mostrando isso bem bacana pra gente. Os braços, vou ler para vocês. A arte também obedecia a um princípio fundamental, chamado a lei da frontalidade. Toda essa arte egípcia é baseada nessa lei, também conhecida como visão composta, ok? Nela são vistos frontalmente os ombros e os braços. Então, os ombros e os braços são virados para a frente, frontal, ok? E de perfil as pernas e a cabeça. Então, as pernas e a cabeça estão de lado. Os pés estão todos, você pode ver, os pés estão apontados para a mesma direção. E a cabeça não mostra o rosto inteiro. A cabeça está virada de lado. E o olho parece que está sendo visto de frente. Tá? Então, essa é a característica do desenho egípcio. É esse tipo de desenho que nós encontramos em todas as tumbas e desenhos e arte egípcia, tá? Então é a lei da frontalidade. Uma parte está frontal de frente, uma parte está de lado, tá? Grande parte das pinturas egípcias, como a que se encontra ao lado, feita na tumba de um nobre egípcio, utiliza a técnica de falso afresco. É uma técnica empregada na pintura mural. Nela, os pigmentos de diversas cores são misturados com água separadamente. E em seguida, a pasta respectiva de cada cor é aplicada na parede, na área da pintura que se quer colorir, dando formas às figuras. Quando a massa seca, as cores e o reboco da parede formam um único conjunto inseparável. Essa técnica ficou conhecida como afresco verdadeiro, ou também bom fresco, sendo muito empregada durante o Renascimento. Por sua vez, o falso afresco, também chamado de fresco seco, é a aplicação da tinta sobre a massa já seca. Então, no Renascimento, essa aplicação ela fica ao contrário. Ela é a tinta aplicada na massa mole, na massa úmida, ok? Lá no Egito, não, é fresco seco. Então é o afresco, porém ele está seco. Então eles fazem o desenho com a massa, tá? E quando ela está seca, é que eles vêm com a tinta e pintam. Por isso que tem essa cor forte, tensa, tá? E aí, ao lado, nós temos o afresco realizado também dentro de uma tumba. E aí a gente consegue ver a representação figurativa. Então, a gente consegue claramente perceber quem é o soberano, né? Quem é o da elite mais alta. Conseguimos ver o escravo, que é o que está abaixo dele, tá? Está na parte de baixo, aí no meio das pernas, ajoelhado, abaixado, é provavelmente um escravo pelo seu tamanho na obra, tá? E a que está ao lado pode ser, por exemplo, a esposa, uma das esposas, ou a mãe, alguém que está ali a um nível não é tão superior como um soberano, mas está no nível ali de ser apresentada, visível, ok? Temos aí também os animais e as plantas, que são colocados em um plano maior, mas porque representa um momento de uma caça, ok? Então é uma história contada de alguém, né, do dono da tumba, ou de um momento de caça do soberano, ok? O faraó. E esse é um afresco realizado dentro de uma tumba, assim como esse também, que já está bem mais desgastado em relação a esse, olha, tá? Provavelmente esse ficou em um lugar escuro, sem muito contato de luz solar,
e esse já deve ser ao contrário, já deve estar com bastante contato de luz para estar assim tão já desgastado. Mas a característica é a mesma, tá? Vocês conseguem ver aí nessa imagem, mesmo um pouco borrada, que a posição dos braços e das pernas e da cabeça é de lado, ok? E aí nós temos o nosso trabalho bimestral. Então eu quero falar um pouco sobre ele. Nosso vídeo dessa vez vai ser curto, porque eu quero que vocês foquem aí no trabalho de verdade, tá? Então eu não vou ter nenhuma outra atividade nesse período. Eu vou dar continuidade no vídeo na semana que vem. Porém, a única atividade que nós teremos é o trabalho, tá? Então você recebeu um kit art. Se você foi retirar lá na escola, você pegou o seu kit art. E nele você vai ter uma cartolina, que pode ser branca ou azul ou amarela, tá? Era dentro do que estava realmente disponível na escola. Duas folhas coloridas. Pode ser que tenha ido para você algumas outras folhas, sulfite colorida, é que pode ser que algum professor tenha pedido material e ela tenha colocado junto com o de artes. Porém, os materiais que eu solicitei foram uma cartolina e duas folhas coloridas. Se eu não me engano, vermelho e azul, tá? Bom, você vai. Então vamos lá. Utilize esse material, esse kit, né, que você pegou, para formar um rosto dentro da lei da frontalidade egípcia. Então aí eu coloquei 4 exemplos. Você pode desenhar se inspirando em uma das obras que estão aí. Então, se você tem facilidade para o desenho, você vai posicionar a cartolina que pode ser dobrada ao meio, tá? Pode ser meia cartolina. E aí você tem a opção, caso você erre, ter o outro pedaço, ok? Ou a cartolina aberta, fica à sua disposição. Se você cortar a cartolina ao meio, vai ficar parecendo com esses retratos, tá? O tamanho. Você tem a opção, se você for bom de desenho ou gostar de desenhar observando, você pode olhar para o desenho de qualquer desenho de perfil de retrato egípcio, tá? E desenhar a partir da sua observação. Ou você pode fazer de uma outra forma, que é bem divertida e eu acho que fica bem legal, tá? Que é como? Colocando a cartolina em uma mesa. Então ela funciona assim. Deixe a cabeça, põe a cartolina em cima de uma mesa, aí deite a sua cabeça de lado sobre o papel. Então, sua orelha vai encostar no papel, tá? E aí você vai precisar de ajuda de alguém, tá? Então, de forma que o perfil da cabeça fique enquadrado na folha. A pessoa tem que te ajudar com o seu perfil tá enquadradinho certinho na folha. A sua orelha tem que estar encostada na folha. Aí você vai pedir para alguém te ajudar. Então ela vai pegar um lápis e vai contornar a sua cabeça. Posiciona o lápis na vertical, seguindo o contorno todo do rosto, tá? Até que todo o contorno da cabeça seja realizado. Faça o desenho dos elementos internos. Depois que você fez o contorno, você vai ver que você vai conseguir fazer o nariz, uma parte do nariz, uma parte do seu queixo, uma parte da cabeça onde você vai poder determinar como vai ser o seu cabelo. Porém, a parte de dentro, os olhos, o nariz, a boca, as narinas, né, no parte de dentro, ela não vai ter como você desenhar. Então, você vai ter que observar novamente. Então, depois que você colocou a folha na mesa, colocou a cabeça de lado na folha, pediu para outra pessoa contornar o seu rosto, porque sozinho vai ficar bem torto, tá? Aí vai ser a hora de você desenhar os elementos que estão faltando. Então, os olhos, a boca, a narina, a orelha, o cabelo, os acessórios decorativos que todos os egípcios usavam, como colares e brincos, tá? E também você pode utilizar as folhas coloridas recortadas para enfeitar. Então, ou você usa lápis de cor canetinha e folha, né, esses recortes que você pode realizar na folha para fazer um adorno,
para fazer o colar, como esses que vocês estão vendo aí, ou para fazer uma coroa, ou para dar cor, ok? Aí você pode pintar o fundo, fazer desenhos, hieróglifos, ou só simplesmente deixar como se fosse um papiro, né? Que seria um bege ou uma mistura de amarelo com marrom, tá? O fundo. Lembre-se da lei da frontalidade. Ao desenhar, não desenhe de frente. Tem que estar exatamente como estão essas imagens aí. Tronco de frente e cabeça de lado, ok? Tem que ter acessórios e enfeites, porque esse é o verdadeiro egípcio, ok? Fez na cartolina, bonito, pintou, contornou, tá ótimo, tá bacana. Fotografa e anexa na atividade com o tópico de trabalho bimestral, tá? De arte. E aí você envia para mim a foto e seu trabalho está entregue, ok? Então faça com carinho, faça com amor, dedique-se um pouquinho do seu tempo. Vocês vão ver, é legal, é divertido, ficar colorido, ficar bonito. Ache aí um perfil que te agrada. Não precisa necessariamente ser esses que eu coloquei. Você pode se basear em um outro perfil egípcio, lembrando que tem que ser egípcio, ok? Se você fizer com o seu rosto na cartolina, o traço do egípcio vai ser seu, porém com os adornos, com coroas, com brincos, modifica totalmente, tá? Fica muito, realmente muito interessante. Então, você tem essas duas opções de desenho. Ou você observa e desenha, ou você usa um molde que vai ser a sua própria cabeça, ok? Bom, espero que vocês se divirtam, que vocês gostem de fazer. Eu não quero sobrecarregar ninguém, então por isso que esse período eu vou continuar mantendo os vídeos, mas eu ainda não vou dar mais atividade até a data da entrega do trabalho. A data da entrega vai estar aí no Classroom, então se atente a isso, ok? Um beijo, pessoal, muito obrigada e até o próximo vídeo.